Sejam muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma edição aqui do nosso quadro Bloco Sua Opinião. Hoje vamos falar de um assunto tanto quanto polêmico, né? Que também já tomou aí as rédeas de várias discussões sobre as instituições financeiras, os bancos versus as fintechs e por que essas empresas, né, são tidas aí como as empresas mais valiosas do momento, inclusive são empresas muito buscadas pelos investidores na própria bolsa, né? Mas, Léo, sem demais delongas aí, vamos partindo para as perguntas. A primeira delas, com relação à concentração bancária aí do Brasil, a gente sabe que os 5 bancos aqui do país compartilham 80% de todas as operações bancárias do Brasil. Isso é uma das maiores concentrações do mundo, salvo engano, pela pesquisa que eu fiz, a gente perde só para a Holanda, tá? E você acredita, então, que as fintechs vão ter mesmo esse poder para desmobilizar esse oligopólio bancário ou não? Como que você vê esse cenário, Léo? Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde. É uma pergunta de 1 bilhão, 1 trilhão de dólares, né? Eu acho que muita gente está apostando que sim. A concentração bancária realmente no Brasil ela é muito alta por fatores até históricos, né? A gente acha que banco é um negócio sem risco, mas quem tem a minha idade ou mais já escutou aí vários casos de bancos quebrando. Foram comprados por bancos que foram ficando, né? O Itaú, o Bradesco, são uma confluência de várias aquisições de bancos quebrados e bancos não quebrados. Isso porque é muito difícil operar com crédito no Brasil. Não é algo muito fácil, assim, a gente tem uma legislação um tanto quanto pró-credor que dificulta bastante a recuperação dos créditos, a inadimplência é muito alta. E aí, por conta da concentração, você tem lucros muito grandes dentro dos bancos, e aí você cria uma questão política forte, e aí o banco no Brasil paga 50% sobre o lucro. A Vale e a Petrobras têm muito mais lucro que os bancos, proporcionalmente falando, e não pagam 50% de lucro, sobre o lucro, né? Então, as fintechs, elas não pagam 50% sobre o lucro, elas têm estruturas tributárias muito mais simples. Então, eu acho que tem um pouco de, assim, falta um pouco de informação para as pessoas entenderem o conceito complexo, né, de ser banco no Brasil, quantas crises a gente não teve e como isso impacta na lucratividade de um banco, e o banco vai lá e acaba quebrando. Quem lembra de Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, Bamerindos, Nacional, enfim, N marcas, Sindan, enfim, N bancos que acabam quebrando por questões econômicas. E aí acabaram sobrando poucos bancos e você tem essa concentração. Hoje as fintechs estão batendo em cima, ainda é bem irrisório, mas ontem, inclusive, eu estava lendo um relatório da CB Insights que mostra como a tecnologia acaba mudando as empresas dominantes. E o foco era exatamente sobre os bancos. E como o valor dos bancos está caindo, com algumas exceções. Interessantemente, o JP Morgan é uma delas. Ele continua, ele é o banco mais valioso do mundo ainda. Mas vários outros bancos, como o Mizuho, do Japão, alguns bancos chineses, o HSBC, o Santander, que são bancos que operavam aqui no Brasil, como caíram de valor na última década. E como apareceram grandes fintechs, né? O Nubank é um deles. A gente tem outros bancos digitais lá fora. E é um mercado muito grande, que você tem grandes players que, por serem muito grandes, eles acabam abrindo espaço para concorrência também, né? Se acomodam, tem uma visão monopolística, oligopolística. O Brasil tem uma alta concentração, você falou da Holanda, mas se você for olhar na Alemanha, França, Espanha também, os Estados Unidos não, mas porque ele tem uma legislação diferente lá, você tem que ter licença por estado, então complica um pouco mais, mas você tem grandes bancos lá, né? JP Morgan, Wells Fargo, Citibank, Bank of America, são grandes bancos que operam em grandes mercados, e aí lá você tem algo que talvez seja mais o que vai acontecer aqui no Brasil, que você tem bancos de nicho que operam como se fossem fintechs, né? E a maioria das fintechs operam em nicho e depois elas conseguem se expandir. Então, eu acho que a concorrência vai se dar, no primeiro momento, tem se dado em nichos, e depois, com certeza, vai chegar nos grandes bancos. Mas eles ainda têm um privilégio que os outros bancos e fintechs não têm, que é o funding barato. Depósito, você deixa o dinheiro na conta, não rende nada, e ele vai lá e usa esse seu dinheiro. Ou te dá um CDB de 90%,
do CDI, 80, enfim. Ainda tem bastante gente que opera dessa maneira com o seu próprio dinheiro. Em que pese que a gente tem o outro lado das fintechs, que não são bancos, que estão prejudicando os bancos. O grande problema da XP e o BTG Digital e a Hora, a Magage, todas essas que fazem de investimentos, não é roubar os investimentos dos bancos em si, mas sim fazer com que os bancos tenham que pagar mais caro pelo funding deles. A gente vai ver bastante mudança, com certeza, nesse mercado. O spread vai diminuir, né? Não sei muito se o spread, quanto que tem espaço para diminuir aí, mas é uma grande discussão. Acho que fica para uma outra opção aí. É isso aí. Porque você não vê um aumento, você não vê uma diminuição de spread nas fintechs. Olha só, interessantíssimo aí esse ponto levantado. Mas, de fato, aí a gente pode até trazer essa questão, né, do lucro dos bancos, do spread, né, do fato de que ele te paga 90% do CDI, mas te cobra 450% na outra ponta num cheque especial. Isso a gente deixa aí para um outro bloco de opinião, pessoal, porque, de fato, é muito interessante a gente estudar esses quesitos. Mas, passando para a próxima pergunta aqui, né, sobre as fintechs exclusivamente aqui, falando mais aprofundadamente delas e de como na América Latina, né, as fintechs foram responsáveis aí por angariar 40% do funding de venture capitalists, né? E nesse gráfico aqui que eu trago, a gente consegue ter uma visão mais ilustrativa disso. Léo, por que as fintechs têm essa predileção aí? Ou talvez, né, por que as fintechs têm tido esse funding um pouco maior em comparação com as outras startups aí? Você acredita? Isso não é só na América Latina, não, viu? Mundialmente, as fintechs são as startups mais valiosas e que receberam a maior quantidade de aportes, principalmente porque o mercado financeiro é muito grande, né? É um mercado, quando a gente fala de addressable market, que é uma linguagem muito usada em venture capital, é um mercado muito grande. Então, qualquer 1% desse mercado, você está com uma baita receita potencial. Então, você está falando de crédito, está falando de investimentos, está falando de seguros, que também entra um pouco em fintech, está falando de fluxo de pagamentos, de depósitos, de ferramentas de cash management, cartão de crédito, enfim. São mercados mundialmente trilionários. O Brasil ainda não tem uma penetração de crédito tão forte, mas se você for para os Estados Unidos, mais de 100% do PIB dos Estados Unidos é alavancado, né? Você tem o crédito sobre o percentual do PIB ali dos Estados Unidos é acima de 100%. Então, o PIB dos Estados Unidos, já até perdi a conta, são alguns trilhões de dólares. Então, se você tem 1% desse mercado, você tem uma participação significativa. E o outro ponto, eu acho que vai muito na linha de que é um mercado que ficou por muito tempo sem inovação tecnológica, né? Você fala de e-commerce, o e-commerce começou há 20 anos. Quanto tempo tem a Amazon, né? Desde que começou a internet, começaram algumas iniciativas de venda pela internet, e aí você tem players mais estabelecidos, tem tecnologia, o maior player do mundo é a Amazon. A empresa mais valiosa da América Latina já é o Mercado Livre, que não é mais uma startup. Então, também tem um pouco desse lado, né? São players que ficaram adormecidos, até pelo papo que a gente começou hoje aqui sobre concentração de mercado. Você tem os grandes players que estavam lá estabelecidos e você não tem incentivo, você não tem concorrência, não tem incentivo para inovação. E o outro ponto que também facilitou a entrada é que o custo para você criar uma empresa tecnológica hoje é irrisório. Nesse mesmo relatório, eles estavam mostrando que para você ter 1 giga de dados de processamento lá, você precisava gastar 5 milhões de dólares há 20 anos atrás. Hoje, com 5 mil dólares, você consegue. Então, é super fomentadora ter novos entrantes nesses mercados. E aí elas começam por nichos. Como o mercado é muito grande, você começa por nicho, né? O Nubank começou com um cartãozinho de crédito, que dava limite para quem não conseguia limite nos bancos tradicionais. A Acreditas começou dando crédito com garantia, que era uma modalidade muito difundida lá fora, mas aqui os bancos não tinham interesse, porque não era tão rentável para eles. E assim vai, a XP começou vendendo fundo de outras casas, que para os bancos não era interessante também. Então, vai pelo nicho e, de repente, ela toma o lugar do banco. Então, até nesse relatório que eu comentei, eles usam a expressão gradually then suddenly, ou seja, vai gradualmente e de repente. Quando você vê, as fintechs já tomaram conta. As empresas de tecnologia tomaram conta, né? A pergunta era se as fintechs iam
vão tomar conta dos bancos ou se os bancos vão ter tempo para se mudar e responder à altura. Perfeito, Léo. Passando agora então para a nossa outra pergunta aqui, ligado a essa questão que a gente falou da concentração bancária ainda, e agora na parte mais voltada para investimentos, né? Para olhar como essas instituições financeiras como investimentos e a sua opinião, seu lance aí, sua visão sobre isso, né? Porque é engraçado que eu estava observando esses dias que só os ativos, né, do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander e Itaú, juntos, né, somados os ativos, eles alcançam aí uma cifra de 7,4 trilhões de reais, que foi maior que o PIB do Brasil em 2019, que marcou ali 7,3 trilhões de reais. Então, como investimento, né, olhando agora para os financials dos bancos, você acredita que é um investimento interessante? Bom, todo investimento depende do preço de entrada, né? Então, vamos deixar essa ressalva. Eu acho que desses players que você falou, eu vejo o Itaú mais bem posicionado para a guerra com as fintechs. O Bradesco vem ali em seguida, ele já tem 3 bancos digitais, está querendo navegar e está deixando os bancos separados, segregados, até para eles poderem ser dinâmicos e responderem. Caixa e o Banco do Brasil tem um mercado cativo por enquanto, que é funcionalismo público e, na casa da Caixa, o GTS, mas não vejo com muito boas perspectivas. E o Santander é um desses casos que precisa se mexer, e estou falando globalmente, não só localmente. Bancos hoje, por incrível que pareça, é um investimento de risco, né? Em que pese eu achar que o valuation das fintechs está extremamente esticado e o mercado nas últimas semanas começou a concordar um pouco comigo, né? E aí não é uma questão de que as fintechs não têm valor ou não vão ficar tão grandes quanto os bancões, podem até ficar, mas qual a lógica delas valerem hoje múltiplos de lucro absurdamente maiores do que os bancões? Assim, o mercado está lá, elas não estão criando um novo mercado como o Uber, né, ou como a Amazon em data science lá, e o Google em publicidade digital, ou a Apple com o smartphone. O mercado financeiro continua, não tem nenhuma disrupção em produtos objetivamente. É o mesmo produto de maneira diferente. Então, o mercado endereçável vai ser basicamente o mesmo. Não dá para elas valerem. Outro dia eu vi o IPO do Nubank. O IPO do Nubank, tipo, o Nubank valer mais que o Bradesco e o Itaú junto. Tipo, não faz sentido, a não ser que o Nubank for para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para um mercado muito maior. O mercado brasileiro é aquilo lá, e a gente está falando de 2 grandes bancos que têm o que 40%, 50% do mercado. Eu acho que o mercado de bancos, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, para a gente não ficar aqui filosofando, o mercado de bancos vai sofrer ainda. Eu gosto de Itaú, não sei os números, assim, faz tempo que eu não acompanho, mas eu gosto do posicionamento deles, de inovação, de estratégia de aquisição e posicionamento de marca como um todo, mas acho que eles vão ter problemas também de execução, é uma outra mentalidade, é muito difícil você mudar um Titanic de curso, talvez eles consigam, talvez não. Excelente, Léo, muito obrigada aí por compartilhar mais uma vez com a gente suas visões sobre essa dicotomia, né? Quem vai vencer, startups, fintechs ou grandes bancos? Acredito que a gente terminou aqui a conversa com bastante food for thought, né? Com bastante ali elementos para a gente conseguir pensar nas perspectivas aí para esse embate das fintechs com os bancos. Terminamos ainda com uma não recomendação de investimento, né? Mas ali uma opinião sincera do Léo sobre qual a instituição financeira que ele talvez olharia com mais carinho em termos de perspectivas de investimento aqui no Brasil, que é o Itaú. Pessoal, ficamos por aqui por hoje. Até a próxima semana, e mais uma vez convido vocês a enviarem ali os temas que fazem mais sentido para vocês, que talvez vocês queiram ter um pouco mais de informação sobre e ouvir, principalmente aí a opinião do Léo. Léo, com a palavra. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e tenha esclarecido mais do que confundido, mas hoje o tema é bem complexo, aí, sem verdades absolutas. Estamos todos espectadores como vai ser esse futuro. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.